Queridos irmãos e irmãs, continuemos a meditar sobre algumas parábolas do Evangelho que são uma oportunidade para mudar de perspectiva e nos abrirmos à esperança. A falta de esperança, por vezes, deve-se ao fato de estarmos fixados numa certa forma rígida e fechada de ver as coisas. E as parábolas nos ajudam a vê-las do outro ponto de vista. Hoje gostaria de vos falar de uma pessoa experiente, bem preparada, um doutor da lei, que, no entanto, precisa mudar a sua perspectiva porque está focado em si mesmo e não se preocupa com os outros. De fato, questiona Jesus sobre como se herda a vida eterna, utilizando uma expressão que a entende como um direito inequívoco. Mas talvez por detrás dessa questão resida uma necessidade de atenção. A única palavra que pede a Jesus que explique é o termo próximo, que literalmente significa aquele que está perto. Por isso, Jesus conta uma parábola, que é uma viagem para transformar essa questão, para passar de quem me quer bem ao quem me quis bem. A primeira é uma pergunta imatura. A segunda é a pergunta de um adulto que compreendeu o sentido da sua vida. A primeira pergunta é aquela que fazemos quando ficamos parados num canto à espera. A segunda é a que nos impulsiona a partir numa viagem. A parábola que Jesus conta de fato tem como cenário um caminho, e é um caminho difícil e intransitável, como a vida. É o caminho percorrido por um homem que desce de Jerusalém, a cidade sobre o monte para Jericó, a cidade abaixo do nível do mar. É uma imagem que já prenuncia o que poderia acontecer. De fato, acontece que aquele homem é atacado, espancado, roubado e deixado meio morto. É a experiência que acontece quando as situações, as pessoas, por vezes até aquelas em quem confiamos, nos tiram tudo e nos deixam no meio da rua. Mas a vida é feita de encontros, e nesses encontros revelamos-nos quem somos. Encontramos-nos perante outro, perante a sua fragilidade e a sua fraqueza, e podemos decidir o que fazer. Cuidar dele ou fingir que nada acontece. Um sacerdote e um levita estão a seguir aquele mesmo caminho. São pessoas que servem no Templo de Jerusalém, que vivem no espaço sagrado. No entanto, a prática do culto não leva automaticamente à compaixão. Na verdade, antes de ser uma questão religiosa, a compaixão é uma questão de humanidade. Antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos. Podemos imaginar que, depois de terem permanecido em Jerusalém durante muito tempo, aquele sacerdote e aquele levita estavam com pressa de regressar a casa. E é precisamente a pressa, tão presente em nossas vidas, que muitas vezes nos impede de sentir compaixão. Aquele que pensa que a sua própria viagem deve ter prioridade, não está disposto a parar por outro. Mas depois vem alguém que é realmente capaz de parar.
É um samaritano, portanto, alguém que pertence a um povo desprezado. No seu caso, o texto não especifica a direção, mas diz apenas que estava em viagem. A religiosidade aqui não tem influência. Esse samaritano para simplesmente porque é um homem perante um outro homem que precisa de ajuda. A compaixão é expressa por meio de gestos concretos. O evangelista Lucas detém-se nas ações do samaritano, a quem chamamos bom, mas que no texto é simplesmente uma pessoa. O samaritano se aproxima porque, quando se quer ajudar alguém, não se consegue pensar em manter a distância. É preciso se envolver, se sujar, talvez contaminar. Ele enfaixa suas feridas, depois de as ter limpa com óleo e vinho. Leva-o para sua montada, isso é, toma conta dele. Porque realmente se ajuda quem está disposto a sentir o peso da dor do outro. Leva-o para uma hospedaria onde gasta algum dinheiro, 2 denários, mais ou menos 2 dias de trabalho, e promete voltar e possivelmente pagar novamente, porque o outro não é um pacote a ser entregue, mas alguém para cuidar. Queridos irmãos e irmãs, quando é que nós também seremos capazes de parar a nossa viagem e ter compaixão? Quando compreendermos que aquele homem ferido ao longo da estrada representa cada um de nós. Então, a recordação de todas as vezes que Jesus parou para cuidar de nós nos tornará mais capazes de sentir compaixão. Rezemos então para que possamos crescer em humanidade, para que as nossas relações sejam mais verdadeiras e ricas em compaixão. Peçamos ao coração de Cristo a graça de ter cada vez mais os seus mesmos sentimentos. Essa então a catequese dessa quarta-feira, o samaritano, chegando àquele lugar, ouviu e se moveu de compaixão. Dentro do ciclo de catequeses, Jesus, a nossa esperança, a vida de Jesus, as parábolas. Depois da catequese do Papa Leão XIV, passamos então ao resumo de sua catequese nas diversas línguas, a começar pelo francês. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous poursuivons notre méditation sur quelques paraboles de l'Évangile que são uma ocasião para changer. Irmãos e irmãs, continuamos nossa meditação sobre algumas parábolas do Evangelho que nos oferecem uma oportunidade para mudar de perspectiva e nos abrir à esperança. Hoje, estamos falando sobre um doutor da lei que se concentra em si mesmo e ignora os outros. Ele quer saber o significado do termo próximo. E a parábola do bom samaritano é um percurso que nos leva da pergunta: quem me ama para quem me amou? A vida é feita de encontros em que estamos face a face com os outros diante de suas fragilidades e fraquezas, das quais posso cuidar ou fazer de conta que não existem. A compaixão é uma questão de humanidade. Antes de sermos crentes, nós somos chamados a ser humanos. E o samaritano para porque é um homem diante de outro homem que precisa de ajuda.
A compaixão se expressa por meio de gestos concretos, e esse homem ferido na estrada representa cada um de nós. Lembrar de todas as vezes em que Jesus parou para cuidar de nós nos tornará mais capazes de ter compaixão.